Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Nutri. E hoje o nosso tema tá super bacana de abordar, pois falaremos sobre uma curiosidade: 14 formas de utilizar a casca de ovo no nosso cotidiano que a gente nem sabia que existia. Quantas vezes você jogou fora a casca de ovo achando que ela não teria nenhuma utilidade no seu dia a dia? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, não é mesmo, gente? Mas, depois de assistir esse vídeo, vocês terão certeza de que dá para ser utilizada e muito ainda a casca de ovo. Isso porque, diferente do que muita gente acha, a casca de ovo ela pode ser muito utilizada ainda depois de você usar, né, o ovo, pois ela tem tanto propriedades que podem ajudar na jardinagem, por exemplo, como também para fins cosméticos. Então, depois de assistir esse vídeo, a gente vai realmente conseguir colocar a casca de ovo no uso do nosso dia a dia. Mas, antes de entender um pouquinho dessas utilidades a mais sobre a casca de ovo, vamos entender um pouquinho sobre ela. Muita gente acha que o ovo ele só contém os nutrientes na parte de dentro. E a parte nutricional começa também na casca, que tem algumas propriedades muito importantes no nosso dia a dia. Então, vale a pena a gente entender um pouquinho do que é composta a parte da casca do ovo, para que a gente também consiga visualizar ela de uma forma nutricional diferente e também colocá-la no nosso dia a dia com essas dicas. E o primeiro composto que eu trago aqui para vocês, que faz parte da casca de ovo, é o carbonato de sódio, que é muito utilizado, como algumas pessoas não sabem, em antiácidos. Também possui magnésio e potássio, que é muito bom na saúde das plantas. A casca de ovo, minha gente, também é riquíssima em cálcio. Possui, às vezes, até mais do que uma quantidade de um copo de leite, que ajuda também na saúde dos ossos e também, às vezes, em tratamento para a osteoporose. Uma curiosidade que eu já abordei aqui com vocês em outros vídeos é a questão da coloração da casca. Isso se vê, claro, ao fato das raças das galinhas. Então, a cor da casca também é um diferencial entre os ovos, mas ele é dependente da raça da galinha para que tenha aquela cor específica. Por fim, minha gente, o peso total do ovo é caracterizado de 9 a 12% pelo peso da casca. E também na casca nós encontramos os poros, que são buraquinhos mesmo, que fazem com que o interior do ovo receba o oxigênio e também controle o fator de umidade. Então, vale ressaltar que a casca de ovo, depois de todos esses pontos que eu citei aqui para vocês, ela é comestível, sim, porém ela tem que passar por um processo de higienização muito grande. Como, por exemplo, ficar em imersão de vinagre. É um dos exemplos que a gente coloca para conseguir fazer a limpeza total. E agora vamos para a parte das curiosidades a respeito do nosso dia a dia, onde que a gente pode estar colocando a casca de ovo. E eu vou estar mostrando 14 dicas aqui para que vocês consigam introduzir a casca mesmo no cotidiano. E a primeira dica que eu trago para vocês é que a casca de ovo consegue eliminar pragas do seu jardim. Isso mesmo, pessoal. Muitas pessoas até já conhecem essa finalidade, já usam. E a casca de ovo, por conter uma quantidade muito alta de cálcio, quando ela entra em contato com o solo, ela acaba aumentando o pH deste. Dessa forma, ela evita com que alguns animais de corpo mole, por exemplo, caracóis, lesmas, façam a sua proliferação ali. Então, ela acaba evitando esse tipo de contaminação por esses animais. Segunda dica que eu trago é que a casca de ovo ela pode ser usada como curativo natural. Isso mesmo, gente. Dentro da casca de ovo, na parte interior, ela possui uma membrana fina, que é conhecida como membrana, é uma película bem fininha. E quando a gente tem alguns arranhões ou alguns ferimentos mais superficiais, você acaba colocando e ela ajuda no processo de cicatrização. Então, toda vez que a gente tiver um machucado que tá ali doloridinho, tudo, você não tiver um medicamento, a casca de ovo na parte interior, você consegue tirar essa membrana e colocar em cima para amortecer. A terceira dica que eu trago para vocês é que a casca de ovo ela pode ser usada para plantar sementes. Isso mesmo. Já pensou em plantar sementes dentro da casca de ovo? É possível, pessoal. E isso se dá pelo fato de você conseguir pegar a parte das duas cascas, quando ela quebra, colocar em uma caixa, cobrir com a parte da terra, né? O ovo embaixo, a terra e as sementes. E a parte dos nutrientes que contém na casca vão passar para conseguir fazer com que essa planta cresça.
Assim que as mudas atingem mais ou menos uns 7,5 cm, você já pode estar tirando ela da caixa e plantá-la no seu jardim. E a casca, nesse momento, ela ainda não precisa ser descartada. Você pode estar moendo elas junto com a terra e usar de forma como adubo. A quarta dica que eu trago é que elas podem ser usadas também, as cascas de ovos, para arear panelas. Pois é, pessoal, para isso as cascas elas precisam estar limpas e vocês quebram ela, coloca junto com a esponjinha de vocês e a areia. Essa questão é muito legal até de a gente colocar como um destaque, porque às vezes a esponja ela vai perdendo aquela parte mais grossa e a casca de ovo ela entra com essa função. Então aquela panela que precisa ficar brilhante, vocês já sabem que a casca de ovo pode ajudar. A casca de ovo, gente, por ser também muito rica na questão de cálcio e outros nutrientes, a parte da proteína também, ela pode ser usada como suplemento alimentar e você pode estar colocando ela na sua comida em forma de pó. É bem bacana porque esse tipo de suplementação a gente faz para evitar a questão da osteoporose, melhorar a questão de colesterol na parte do sangue. E você pode estar acrescentando na alimentação sem que cause um gosto ruim. Porque a casca, quando ela vai estar moída, ela não muda a questão do sabor do seu alimento. Então, é uma forma fácil de ingerir essa suplementação e é riquíssima em questão de nutrientes. A única questão é que a casca ela tem que estar bem higienizada para que você consiga fazer essa trituração dela. A forma de higienizar para este uso, ela lavar em água morna e deixar em imersão de vinagre, para que ela consiga ficar bem limpa mesmo e possa ser utilizada. A sexta dica, pessoal, é que a casca do ovo ela pode ser utilizada para hidratar o seu rosto. Pois é, quando é que a gente pensou que a casca de ovo poderia ser usada nos nossos cuidados cotidianos de pele, de saúde de pele? Pois é, ela pode ser utilizada sim. Devido à questão das proteínas encontradas na casca de ovo, ela pode sim ser utilizada para os nossos cuidados para prevenir rugas, hidratar e nutrir a nossa pele, principalmente da questão da face. Para isso é muito fácil, gente, de preparar essa mistura para ser passada na pele. Você precisa moer a casca. Depois que ela estiver bem moída com um pilãozinho, você vem com a clara de ovo para acrescentar na mistura. E mistura bem. Quando ela já estiver bem homogênea, você já pode estar passando na pele e deixar um pouquinho para descansar. E depois de passar, então, que você deixou ela agir um pouquinho ali na sua pele, é só você deixar ela ficar bem sequinha e lavar com bastante água corrente para tirar realmente todo o resquício. A oitava dica que eu venho trazer para vocês é que a clara de ovo ela também pode ser utilizada para clarear roupas, principalmente aquela roupa branca que está há muito tempo guardada no seu guarda-roupa e ela fica mais amarelada. A clara ela ajuda a conseguir trazer a coloração mais branca para a peça. Depois que a casca ela já tá bem limpinha e seca, é só triturar com um pilão ou no liquidificador para você conseguir também o pó para ser utilizado nessa parte de clareamento de roupa. E depois que você obteve a parte do pó da casca de ovo, você vai misturar esse pozinho com finas fatias de limão. Mexe bem. Aí você vai pegar um saco onde você consegue amarrar a boca e vai colocar as roupas que você deseja clarear dentro dele. Depois de colocar, dá uma misturadinha, fecha a boca e coloca na máquina de lavar para bater. Depois disso, você já consegue estar fazendo o clareamento dessas roupas nesse processo. A nona dica que eu venho trazer para vocês é a respeito de amenizar irritações com a parte da casca de ovo. Isso é muito simples, você deixa a casca de ovo em imersão por 3 dias com vinagre de maçã e depois disso, quando bater aquela irritação na pele por algum processo de coceira ou realmente algo que irritou, você coloca essa mistura, né, da casca de ovo em imersão com o vinagre de maçã, que você já deixou curtir por 3 dias, coloca em cima e você consegue ter um alívio imediato. A 10ª dica que eu venho trazer é que a casca de ovo, isso daí é uma curiosidade bem bacana mesmo, ela pode ser usada para fazer giz de colorir. Então, quem tem criança em casa vai amar essa dica, porque é uma forma de você conseguir fazer mesmo o giz de colorir em casa junto com os seus filhos. Para produzir esse giz de colorir é muito fácil. Você vai precisar mais ou menos de 5 ovos, 5 cascas de ovos, onde você vai quebrar para ficar a questão do pó. Esse pó você vai misturar com 1 colher de sopa de farinha, corante artificial,
e um pouco de água bem quente e mistura. Essa mistura você vai deixar ela secar no formato que você quer e depois de mais ou menos uns 2, 3 dias você já consegue estar pintando com esse giz feito em casa. Gente, a 11ª dica que eu trago é que o ovo ele também pode ser utilizado como artesanato. Para isso é muito simples, você pega a casca de ovo, você faz um furinho, você drena o líquido que está dentro dela e você consegue pegar o pincel e fazer vários tipos de artes dentro dessa casca. E a grande pergunta é, mas Nutri, por que eu usaria a casca de ovo para fazer artesanato para minha casa? E aí a resposta é simples. Além de deixar a sua casa bonita, com artesanatos naturais, você também traz para dentro da sua casa a questão do símbolo do ovo. O ovo representa a vida, fertilidade, prosperação. Então você acaba trazendo para dentro da sua casa o real significado do símbolo do ovo mesmo. A 12ª dica que eu trago para vocês é que o ovo ele pode ser utilizado como mineralizante, quando acrescentado em dietas principalmente as que você tem vegetais, legumes, ele acaba trazendo essa mineralização também para o teu organismo. Para que você consiga ter esse efeito mais mineralizante da questão da casca do ovo, você precisa deixar ela por algumas semanas imersa em água e suco de limão. Depois disso, você pode adicionar ela em questões de receitas de vitaminas mesmo de frutas, os legumes, as saladas, para que você aumente essa questão dos minerais ingestos. A 13ª dica que eu trago para vocês, já foi citada em uma das dicas anteriores, agora falando só um pouquinho mais dela, é que ela pode ser usada como adubo, a casca de ovo. Para isso é simples, você higieniza bem a casca de ovo, mistura no adubo que você já costuma usar e coloca, pode ser colocado até, se você não tem aquele jardim, nos vasos das plantas mesmo, para conseguir ter essa questão de uma nutrição para a parte das plantas. E a 14ª dica que eu venho trazer para vocês é que a casca de ovo, ela ajuda a melhorar o sabor do café. Ela ajuda a tirar a acidez do café. Para isso é muito simples, você precisa primeiramente higienizar muito bem a sua casca de ovo e ferver junto com o café. Dessa forma, a hora que você finalizar, você vai coar, como você já faz na sua rotina normal, e vai beber para você não, né, a parte de coar é para você também não estar ingerindo nenhum pedacinho da casca de ovo. E depois de fazer isso, vai ingerir o café normalmente, ele fica com um gosto menos ácido, fica bem gostoso, bem saboroso também. E assim finalizamos mais um vidinho de dicas da Nutri. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essas dicas. E a casca de ovo é uma forma realmente, então, de você não desperdiçar nenhuma parte do alimento. E quando se trata de ovo, nós principalmente, quando o foco é na casca, nós precisamos ingerir ovos bons. A Label Rouge tem os melhores ovos, alguns fortalecidos, inclusive com o ômega. Os orgânicos, onde a casca também já puxa um pouquinho mais para essa parte dos alimentos orgânicos. Então, vale a pena a gente investir em ovos bons, ovos Label Rouge. E a gente vai ficando por aqui. Espero todos vocês no nosso próximo vídeo. E até! Um grande beijo!